Olá, bem-vindo você, meu irmão, bem-vindo você, minha irmã. Estamos aqui continuando o nosso projeto, a nossa playlist sobre a liturgia da palavra. Esse vídeo não está sendo colocado numa segunda-feira, porque não daria tempo de você assistir ao vídeo e ensaiar para a missa da quarta-feira de cinzas. Então hoje nós vamos trabalhar, nós vamos ensaiar as duas leituras da quarta-feira de cinzas que inicia a nossa quaresma. Antes de qualquer coisa, porém, se você tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato comigo pelo Telegram, por exemplo, quer mandar seu áudio da sua leitura para que eu possa avaliar melhor aqui, melhor ali, se você achar por bem, então manda mensagem para o @professor João Antônio no Telegram, no Instagram, também dá um oi nas minhas redes sociais. E se você está gostando desse projeto de liturgia da palavra, eu te peço que você dê um clique no joinha para curtir, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para saber das novidades dos novos vídeos que surgirão aqui. Vídeos tanto de liturgia da palavra quanto de outros assuntos que eu gosto de postar aqui no meu canal. Ok? Então vamos lá. Sobre a quarta-feira de cinzas, nós teremos duas leituras como todo domingo, né? A quarta-feira de cinzas, normalmente as quartas-feiras normais só tem uma leitura, mas a quarta-feira de cinzas é especial. E aí a gente tem duas leituras. Uma leitura é até um pouco comprida, que é a leitura do profeta Joel, né? A leitura da profecia de Joel. Então, e ela é o centro da quarta-feira de cinzas. Se você perceber, a mensagem que a leitura passa é a mensagem do arrependimento, do pedir perdão a Deus por nossas faltas, por nossos pecados. Então, ela tem que ser todas têm que ser muito bem proclamadas, mas em especial essa daqui tem que ser realmente muito bem proclamada, para mostrar a quem está lhe ouvindo como é importante o arrependimento da quarta-feira de cinzas, o que significa, na verdade, o arrependimento da vida, o arrependimento da sua vida inteira. A quarta-feira de cinzas é o centro nervoso do tempo da quaresma, que é o tempo da gente se preparar para a ressurreição de nosso Senhor, o tempo da gente se preparar para poder acompanhá-lo ao céu. Então, presta bem atenção na leitura para poder proclamar da maneira correta. Eu vou passar outro slide, onde eu separei a leitura em duas partes para ela ficar grande. Mas veja só, no lecionário que tem a quarta-feira de cinzas, que é o lecionário semanal, ela está numa página só, o que facilita muito a nossa vida, né? Ela está toda numa única página, mas eu separei aqui apenas para a gente ter letras maiores, para conseguir eu riscar em cima, certo? Então, bora lá. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Certo? Então, agora voltai a mim. Veja, a frase é assim: agora voltai a mim. Nesse momento, voltai a mim. Então, agora, diz o Senhor, voltai a mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. É possível ler detalhadamente e seriamente essas três palavras, né? Então, porque o Senhor disse, na verdade, que o povo deve voltar para ele com todo o coração. Exatamente com o quê? Com jejuns, lágrimas e gemidos. Certo? Então, agora, diz o Senhor, essa voz é do Senhor. Toda essa voz aqui é do Senhor. Certo? Essa voz aqui é do narrador. Ok? Então, é possível fazer uma diferença entre elas. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Uma pequena pausa aqui, porque tem um ponto e vírgula, para a gente poder respirar um pouquinho. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Rasgai o coração e não as vestes. Veja que existe um contraponto entre essas duas partes. É muito importante dizer o seguinte, olha, eu não preciso que você rasgue as suas vestes. Não é você rasgando, que era uma tradição, né, dos judeus, rasgar as vestes, rasgar as roupas, em vergonha, né, em arrependimento, em humilhação. Mas não é isso que Deus quer. Eu quero que o seu coração seja rasgado. Ou seja, eu quero que você se arrependa de verdade e traga o seu coração para mim.
Ele dizendo, envia o coração para o Senhor, entrega o coração na mão do Senhor, certo? Então, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Uma pequena pausa aqui. Ele é benigno e compassivo. Atenção, essa palavra ela é um pouco difícil porque ela não é tão comum, né? Benigno, benigno. O G não é mudo. O G não é mudo. Benigno. Tem que dizer o G, certo? Ele é benigno e compassivo. Paciente e cheio de misericórdia. Inclinado a perdoar o castigo. Lembre-se, a gente vai começar aqui, depois dessa segunda pausa, a gente vai começar aqui. E isso é uma frase só até aqui o final, certo? Então você vai listar as qualidades do Senhor, as qualidades de Deus você vai listar. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo, certo? Então são 5 características. 2 estão sendo comparadas frase a frase, né? Tem 2 frases que apresentam 2. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Aí você pode fazer o inclinado a perdoar o castigo como conclusão das 4 que foram apresentadas antes. Quer dizer, eu estou apresentando, ó, Deus é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Isso significa que ele é inclinado a perdoar o castigo. Aí esse inclinado a perdoar o castigo pode ser, assim, mais em tom de alívio, de conclusão. Eu cheguei a uma conclusão e a conclusão foi essa, certo? Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa e deixa para trás. Olha um erro que eu cometo e que eu peço que você não cometa. A gente costuma usar a expressão deixar para trás, como quem diz assim, eu esqueci, certo? Eu não estou ligando mais para isso. Mas veja, o que está escrito não é deixa para trás, é deixa atrás. Então, onde Deus passa, ele deixa atrás de si a bênção. Ou seja, quando Deus passa na nossa vida, ele deixa conosco a bênção. Se a gente usar a expressão deixa para trás a bênção, a gente está dizendo que Deus está esquecendo da bênção, que ele não liga para a bênção. Então, cuidado ao tentar ler essa parte e sentir vontade de falar deixa para trás. É deixa atrás, certo? Então, lá vai. Já que Deus é inclinado a perdoar o castigo, aí agora a gente vai começar com o seguinte. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Pronto. Então, quem sabe, veja que a pergunta começa no quem sabe. Então, o tom de pergunta deve começar no quem sabe. Não leia o quem sabe assim. Quem sabe ele se volta. Não. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Certo? Se você não entende que isso é uma pergunta desde o início, a tendência é lá no final você ficar perguntando assim, vosso Deus? Essa pergunta, esse tom de pergunta, começando em vosso Deus, dá a impressão que você está com dúvida. Certo? A dúvida sobre Deus, se é Deus ou não é Deus. Então, quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa. Certo? Você pode até criar um pequeno tom de pergunta em cada uma dessas. Por quê? Porque a pergunta começa lá. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Pronto. Começando daqui, talvez, começando daqui e só terminando o segundo tom de pergunta aqui, fica mais fácil de entender. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Pronto. Entendeu? Mais ou menos isso. Continuando aqui a próxima, o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado e convocai a assembleia. Uma pequena pausa aqui dá para fazer por causa do ponto e vírgula. Cuidado com isso. Prescrevei. Prescrevei, certo? Então, cuidado para não ler prescrevi.
ou escrevei, né? Cuidado com a palavra, tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia. E aí, mais algumas que vai ser cumprido, tá? O versículo 16 começa aqui, né? E aqui a gente vai dar uma pequena pausa aqui, certo? Para a gente poder terminar com essas duas aqui, bem conclusivo, certo? Lá vai. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Olha a palavra, lactentes. Lactentes, não é lactantes, certo? É lactentes o que está escrito aqui. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Note que isso aqui são recomendações. Na verdade, são ordens que o Senhor está dando, certo? São ordens que, através da boca de Joel, o Senhor está dando. Então, tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Cada ordem dessa pode ser dada de forma lenta, certo? Separada, sem ser corrido. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Agora, só que essa última aqui é uma coisa só, certo? Essa última aqui é uma coisa só. Deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Continuando lá em cima, que, como eu disse, eu separei apenas só para a gente ter uma visão, né, da letra maior. Mas, ó, chorem, postos entre vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam. Vejam só, chorem os ministros, certo? Quem é que vai ter que chorar? Os ministros, certo? Mas esse postos entre o vestíbulo e o altar é uma indicação de onde eles devem chorar, certo? Por isso que você vai usar essa frase aqui com um tom um pouco menor, né? Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Veja, isso é uma oração, certo? Isso é um pedido a Deus. Ele pode ser feito com uma voz um pouco mais humilhada, certo? Esperançosa, né? Mostrando a nossa pequenez. Então, perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, certo? Por que se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Por que se haveria de dizer aos teus povos onde está, entre os povos, aos teus povos não, perdão. Por que se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Engraçado que o tom da frase inicial parece não ser uma pergunta, só que ele está usando porquê separado, certo? Ele está usando porquê separado. Porque se fosse um porquê junto, isso seria uma resposta. Então a gente leria assim: porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles, certo? Essa pergunta começaria no onde está o Deus deles. Mas o porquê separado aqui indica que isso é uma pergunta. A própria expressão, por que se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Isso é uma pergunta desde o início, certo? Então, esse porquê separado indica que essa primeira frase é uma pergunta. Então, o tom de pergunta deve começar no porquê. Então, o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. É uma leitura razoavelmente complicada, né? Quer dizer, tem alguns tons que devem ser mudados, algumas. Vamos ver se eu consigo ler com essa letra, porque está pequenininha, mas é isso que vai aparecer no lecionário semanal da quarta-feira. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes.
e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, e convocai a assembleia. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perceberam que eu cometi um erro lá em cima em convocai a assembleia? Eu coloquei um e convocai a assembleia. Errei, tá vendo? Vamos lá. Próxima. Segunda leitura. A segunda leitura da quarta-feira de cinzas é mais curta, bem mais tranquila e fácil de proclamar. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Então, olha só, a primeira, somos embaixadores de Cristo, sobe um pouquinho o tom porque vai concluir, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Exorta, tá certo? Essa palavra aparece várias vezes na Bíblia. Quem já proclama a palavra já conhece exortar, certo? Aqui a palavra é exorta. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Novamente, importante para a quarta-feira de cinzas, que é o começo da quaresma, o começo da nossa reconciliação com o nosso Senhor. Então, é importante essa mensagem ser enfatizada. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Essa frase pode ser lida mais lenta e mais séria, tá certo? Deixai-vos reconciliar com Deus. Uma recomendação de São Paulo aos Coríntios, e é uma recomendação que serve para todos nós. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Aquele, nosso Senhor Jesus Cristo, que não cometeu nenhum pecado. Então veja a ênfase na necessidade de dizer, ele carregou as nossas culpas. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Então, uma ênfase no nenhum pecado. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Começa aqui no 21, certo? E termina aqui no ponto onde você vai dar uma pausa grande para pular para o capítulo 6, né, versículo 1, como está escrito ali. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Veja, exortamos, novamente a palavra exortar, o verbo exortar. Nós vos exortamos, nós, acento, vos exortamos a não receberdes. Veja, já que estamos com a pessoa vós, o verbo receber nesse subjuntivo é receberdes. Então, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Não receberdes em vão a graça de Deus. Inclusive, não receberdes em vão as cinzas, não receberdes em vão a Eucaristia Sagrada, Santíssima, não receberdes em vão o perdão dos pecados através da confissão. É um aviso para que nossa quaresma não seja em vão, para que nossa quaresma e nossa vida, porque não adianta nada fazer uma quaresma perfeita
e depois que passar o domingo da Páscoa, voltar à vida de pecado, de não reconciliação com o Senhor. Isso é um alerta até para mim também, que sou muitas vezes falho nessa vivência da graça de Deus através da Santíssima Eucaristia. Então, bora continuar, né? Já estou aqui, né, viajando na maionese, mas é um alerta para a gente. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Então, pois ele, o Senhor diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. É uma ênfase no é agora, veja. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Enfatize isso para chamar a atenção de quem vai te ouvir proclamar essa palavra maravilhosa. Vamos lá? Leitura direta. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tenham um excelente domingo, 8º domingo do tempo comum, se você está assistindo a esse vídeo antes do domingo. Tenham uma excelente quarta-feira de cinzas, um início da quaresma maravilhoso. Que Deus te abençoe e que você proclame corretamente e para a graça, para a honra e glória de nosso Senhor, que você proclame a palavra para que as pessoas se arrependam e se voltem para Deus novamente. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, que Deus te abençoe. A gente se vê já na próxima semana com a preparação para a leitura do primeiro domingo da quaresma. Um grande abraço, até lá.